Sejam bem-vindos à quinta parte da aula sobre gerenciamento eletrônico. Esta e outras aulas irá detalhar o funcionamento e aplicação de todos os componentes eletrônicos do sistema de controle de enchimento dos cilindros, alimentação de combustível, ignição e formação da mistura. Os cabos de vela não é necessariamente, assim como as velas, um componente do gerenciamento eletrônico, porém é de relevância que se considere tal. São componentes que precisam conduzir alta tensão de eletricidade das bobinas para as velas de ignição. São basicamente de três tipos: resistivos, supressivos e capacitivos, sendo o mais comum os cabos resistivos. Os cabos resistivos possuem uma resistência elétrica com o objetivo de diminuir as interferências do campo magnético de suas altas tensões e possuem uma boa resistência à temperatura. Sua manutenção deve ser preventiva, ou seja, deve ser trocada segundo a quilometragem estabelecida pelo manual do veículo ou pelo fabricante, que normalmente é de 30.000 km. Problemas relacionados aos cabos de velas geram falhas nos cilindros, principalmente quando se exige carga. O único teste que é feito para a verificação de seu estado é o teste de resistência elétrica, que pode ser feito com auxílio do multímetro. Normalmente, a resistência elétrica varia de acordo com o comprimento do cabo. Consulte os valores de resistência elétrica dado pelo fabricante. A energia gerada pela bobina de ignição é inserida na câmara de combustão por meio das velas. A alta tensão acaba vencendo a resistência entre os eletrodos da vela, salta e provoca um plasma de alta temperatura. A vela de ignição possui um pino terminal para a chegada da tensão e seu aterramento é tido em sua estrutura. Seu isolamento de cerâmica tem a finalidade de garantir o isolamento elétrico mesmo sobre temperaturas de 1000 graus Celsius. As substituições das velas, assim como os cabos de vela, devem ser realizados de acordo com a quilometragem estabelecida pelo manual do veículo, que pode variar bastante de um carro para outro, e de acordo com o fabricante das velas. A eficiência da centelha também está relacionada à distância entre os eletrodos da vela. Por isso, essa deve ser regulada com auxílio de um calibre, segundo os valores estabelecidos pelo fabricante. Para testar o bom funcionamento da vela de ignição, verifique a resistência elétrica entre o pino terminal e o eletrodo central, tanto com a vela quente como fria. Não confie em somente realizar testes visuais para observar a centelha, pois mesmo que se observe a centelha, a intensidade pode não ser suficiente. O sensor de detonação se localiza na parte lateral central do bloco do motor. Geralmente, os motores são dotados somente de um sensor, mas em alguns motores podem haver um para cada cilindro. Este componente é responsável por captar as oscilações de alta frequência geradas pelas combustões no motor. Basicamente, sua função é o monitoramento do avanço de ignição para evitar o fenômeno de detonação, chamado por alguns de batida de pino. Este fenômeno acontece devido à carbonização dos pistões ou má qualidade do combustível. Existem dois tipos deste sensor: o de banda larga com uma faixa de 5 a 20 kHz e o de ressonância com um sinal único de frequência, onde ambos geram uma tensão menor que 1 volt. O sensor é dotado do cristal piezoelétrico, que quando submetido a uma deformação, emite um sinal elétrico, como mostra a ilustração. Vale ressaltar que o toque de aperto deste sensor deve ser respeitado para não haver interferência na leitura pelo módulo. Fenômeno de batida de pino no motor nos momentos em que se exige carga pode ser um defeito no sensor de detonação. Se você tiver um multímetro capaz de realizar leituras de frequência, com o motor ligado, basta selecionar tal opção no multímetro, inserir uma ponta de prova em cada terminal do sensor e observar se a frequência do sinal está na faixa de 5 a 20 kHz. Outro teste seria fazer o mesmo procedimento,
porém com o multímetro avaliando se o sensor emite uma tensão elétrica. Se preferir, realize o teste com o sensor desinstalado. Basta simular as vibrações batendo com algum objeto em sua face. Agora, iremos falar dos componentes de controle de formação da mistura. Lambda é a 11ª letra do alfabeto grego e é o símbolo que representa o fator estequiométrico da quantidade de ar admitido dividido pela quantidade de ar necessária para a combustão, onde lambda maior que 1 significa mistura pobre, ou seja, com mais ar do que o necessário, e lambda menor que 1 significa mistura rica, ou seja, menos ar do que o necessário para a combustão. Observe no gráfico que a tensão do sinal de uma mistura ideal, lambda igual a 1, emitido pela sonda é de 0,5 volts, onde o sinal varia de 0,2 a 0,8 volts. Então, quanto menor a tensão elétrica emitida pela sonda, menor é a quantidade de ar que o cilindro está admitindo em relação ao combustível. Este sensor se localiza no coletor de escape, avaliando a quantidade de oxigênio que não foi queimada na combustão e determinando assim se a mistura está rica ou pobre. Existe outro tipo de sonda mais moderna conhecida como planar, onde se difere por se aquecer mais rápido e começar a funcionar em até 10 segundos após o funcionamento do motor. O sinal de trabalho também se difere, de 1,3 a 3 volts, onde 2,5 volts é a mistura ideal. Sondas mais antigas não possuem resistência elétrica e possuem só um fio de sinal para a ECU, onde o aterramento é feito em sua carcaça. Sonda com 2 fios possui um fio para sinal e outro para aterramento. Sonda com 3 fios possui uma resistência elétrica para aquecer a sonda o mais rápido possível acima de 300 graus Celsius, onde só um fio é para sinal. Sondas com 4 fios possuem 2 fios para aterramento, um para alimentação da resistência e outro para sinal. Sonda lambda planar sempre possui 4 fios. Vale ressaltar que nos modelos flex a sonda também é responsável pela identificação do combustível que o veículo está usando. A sonda possui um material cerâmico composto de dióxido de zircônio. Este material tem a capacidade de reagir ao oxigênio a temperaturas acima de 300 graus Celsius, ficando carregado eletricamente. Com isso, este possui uma câmara interna que reage ao oxigênio da atmosfera e seu lado externo reage ao oxigênio da combustão. Como as tensões elétricas dentro e fora são diferentes, cria-se uma diferença de potencial elétrico, gerando assim o sinal para a ECU. Alguns veículos possuem 2 sondas lambdas, pré e pós-catalisador. O objetivo da sonda pós-catalisador é verificar se o catalisador e a sonda pré-catalisador estão trabalhando corretamente para melhor consumo de combustível e menor emissão de poluentes. Sondas defeituosas causam mau cheiro no escapamento e interferem diretamente na potência do motor, principalmente quando frio. Além do motor não conseguir mais identificar o combustível usado no carro no caso dos modelos flex. O sinal estequiométrico só pode ser avaliado com o motor ligado e aquecido. Para isto, insira uma ponta de prova no fio de aterramento do sinal, que geralmente é cinza, e a outra ponta de prova no fio do sinal, que geralmente é preto. Se for uma sonda comum, quanto mais próximo a tensão estiver de 0,5 volts, melhor está a mistura. Caso o sinal não varie ou permaneça em 0 volt, a sonda pode estar defeituosa. Se for uma sonda planar, o sinal de mistura ideal é de 2,5 volts. Outro teste a ser feito é a medição da resistência do resistor aquecedor da sonda. Para isto, com a sonda fria e desconectada, insira as pontas de prova, uma em cada fio branco da sonda, e verifique se a resistência elétrica está em torno de 2 a 5 ohms para sondas comuns, entre 12 e 14 ohms para sondas planar.
Na próxima aula estaremos dando continuidade ao assunto.